Pronto. Ó, o que acontece? Hoje a gente vai ver um assunto que, como é que eu posso dizer? Ele não tipo, não é um dos mais recorrentes do mundo, mas é um assunto que, tipo assim, cai e a pessoa consegue responder fácil. Entende? Então, é Uhum, interessante a gente estar dando umas perspectivas. Então, a gente vai estar falando sobre o tempo de meia-vida dentro de radioatividade. Aí, o que acontece? O que é o tempo de meia-vida, basicamente? É o tempo necessário para uma massa de um elemento radioativo ele chegar à metade, entende? Ele ser consumido até a metade. Então, eu vou estar esquematizando para tu como se fosse vários tempos de meia-vida. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou ter, sei lá, 120 gramas de urânio 235. O urânio, ele é um elemento radioativo, beleza? E eu vou dizer que o tempo de meia-vida do urânio, ele vai ser de 10 anos. Então, o que meia-vida significa? Meia-vida vai significar o tempo necessário para reduzir na metade. Então, tempo necessário para reduzir a quantidade de elemento radioativo na metade. Então, como é que vai ser isso? Para reduzir na metade. A cada 10 anos, a gente vai reduzir a massa do elemento radioativo na metade. Então, se você perceber, aqui, nesse primeiro momento, ele tem 120 gramas. 120. Só que depois de 10 anos, vai passar um tempo de meia-vida do urânio, que eu estou esquematizando que vai ser 10 anos nesse caso, mas não é 10 anos. Então, essa quantidade de massa, que era 120 gramas, vai ficar igual a 60 gramas. Beleza? E depois de 10 anos, a massa também vai ser reduzida na metade. Então, se tinha 60, ela vai ficar igual a 30 gramas. E depois de mais 10 anos, a massa vai ficar igual a 15 gramas. Então, o que acontece? O tempo de meia-vida ele vai estar esquematizando isso. A relação com a desintegração, consumo de um elemento radioativo de acordo com suas características. Tá dando para tu entender? sim. Então, o que que acontece? A gente tem que perceber isso. Então, vai ser que nem uma função exponencial. A cada um certo período, a gente reduz o tempo pela metade. Então, basicamente, a massa do elemento que você está querendo encontrar vai ser igual à massa inicial dividido por 2 elevado a n, no qual n vai ser o número de meias vidas. Aí você tem que lembrar assim, se ele fala o quê? Que 10 anos é o tempo de meia-vida do elemento radioativo, se eu falar, passaram 150 anos. Então eu não vou botar 150 aqui, porque passaram 150. Mas o meia-vida do carbono é 10. Então eu vou pegar 150 dividido Dividir. por 10 e vou encontrar que passaram 15 meias vidas, beleza? Uhum. Então, o número de meias-vidas vai ser igual ao tempo transcorrido, né? O tempo transcorrido dividido pelo tempo de meia-vida. Então, a gente acha o número de meias-vidas que aconteceram nesse espaço do tempo. Beleza? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente vai falando disso, a gente vai ter que analisar várias coisas. Só que eu quero mostrar para você também uma relação de porcentagem. Porque tu concorda que aqui era 100%? Sim. Então, inicialmente, a massa do composto é 100%. Mas depois de uma meia-vida, do tempo de meia-vida, ela vai ficar igual a 50%, como a gente viu aqui. Beleza? Aí depois Uhum. de mais um tempo de meia-vida, ela vai ficar igual a 25%. E depois de mais um tempo de meia-vida,
vai ficar igual a 12,5%. Então, é reduzindo sempre pela metade. Aí 7,25, 3,75, entende? Aí o que eu quero dizer assim para tu tomar cuidado. Tu concorda que aqui quer dizer que ficou 25%? Sim. Só que esse 25% é o que foi consumido ou o que restou? O que restou. O que restou. Então, tome muito cuidado quando as questões falarem. Porque se a questão falar foi consumido, sei lá, 75% do isótopo radioativo. Então quer dizer o quê? Que ele passou, na realidade, apenas por 2 tempos de meia-vida. Porque se foi consumido 75%, quer dizer que sobrou, no total, 25%. Beleza? Hã? Então o que acontece? Até aí tá ok? Sim. Então, pronto. Tipo, Meia vida é basicamente isso. É uma coisazinha que é bem de boa. Entende? Se você conseguiu pegar isso, você consegue responder quase todas as questões. Mas o que eu vou querer adiantar para você é porque tem algumas outras coisas um pouquinho mais específicas que é interessante a gente relatar. Na realidade, é um caso específico, que é a datação do carbono 14. Tu já ouviu falar? sim. Já sim. O que acontece? Tu lembra o que são isótopos? Elementos com o mesmo número de prótons? Isso. Então, eles são átomos com o mesmo número de prótons, e como eles têm o mesmo número de prótons, eles são do mesmo elemento. Então, o carbono 14 é um isótopo do carbono 12. Só que o que acontece? O carbono 14, diferente do 12, ele vai ser radioativo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente pode usar para fazer uma datação com esse carbono, de acordo com a proporção, para a gente saber há quanto tempo existe aquele fóssil ou coisa do tipo, entende? Mas qual é a condição para a gente poder fazer a datação do carbono 14? Desculpa. A condição vai ser que o que a gente estiver analisando esteja morto, entende? E a segunda Sim. condição é que seja algo orgânico. Por que tem que ter essas duas condições? Porque basicamente a gente está participando do ciclo do carbono a todo momento. O carbono, ele está na nossa atmosfera lá na forma de CO2. Só que ele é regenerado, então ele vai ter as duas formas. Aí o que acontece? Quando a gente vai vendo essa perspectiva, a gente vai estar participando do ciclo do carbono. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou expelindo CO2, mas quando eu pegar e consumir alguma matéria orgânica, estiver comendo carne, carboidrato, essas coisas, vai ter carbono na composição deles. Então, quando eu acabo consumindo isso, eu vou estar me alimentando com átomos de carbono. E vão ter átomos de carbono tanto do 14 como 12. Os dois vão estar dentro da minha alimentação. Então as minhas moléculas agora, nesse exato momento, ela vai ter uma certa proporção entre a massa de carbono 14 e a massa de carbono 12. Entende? E o que acontece? Essa proporção que eu tenho dentro do meu corpo, dos átomos de carbono, ela vai ser igual à da atmosfera. Então, o que acontece? A gente, teoricamente, devia ter essa certa proporção. E essa proporção ela vai sendo renovada pelo fato que a gente vai participando do ciclo do carbono ao longo da nossa vida. Então, nossos átomos de carbono seguem essa proporção. Só que o que acontece? Quando o animal acaba morrendo, a pessoa acaba morrendo, o que que vai acontecer? Ele não vai mais repor esse carbono dentro do corpo dele. E o carbono 14, ele é um radioativo. E como é que ele é radioativo? Ele acaba emitindo partículas betas. A partícula beta, ela vai ter a carga negativa e ela é como se fosse um nêutron que virou um próton e liberou um elétron. A partícula beta é como se fosse o elétron. Tu lembra disso? Sim. Aí a quantidade de massa tem que ser igual 0.
nos reagentes e nos produtos, igual a quantidade de prótons. Então, se aqui tem 14, aqui a soma dos dois tem que ter 14. Se aqui é zero, aqui é 14. Se aqui é 6, aqui a soma dos dois tem que ser 6. Só que como é menos um, aqui vai ter que ser 7. Então, o carbono 14, ele acaba emitindo partículas betas e acaba produzindo esse nitrogênio. Então, vamos chegar ao ponto agora. O carbono 14 vai fazendo isso. Então, tipo assim, pensa. Vou dar um exemplo. Eu tenho 40% dos meus átomos de carbono 14. E eu tenho 60% dos meus átomos de carbono 12. Eu estou dando um exemplo, isso não é a realidade não, beleza? Então pensa, o carbono 12, ele não é radioativo, certo? Laís? Oi? Tô O ouvindo. carbono 12, ele não é radioativo, beleza? Tá pegando até agora? Uhum. E o carbono Sim. 14, ele vai ser radioativo. Então, o que que vai acontecer com isso? O carbono 14, ele vai estar sofrendo esse consumo. Por quê? Como ele é radioativo, ele vai estar emitindo radiação beta. Então, quando ele emitir radiação beta, significa o quê? Que essa quantidade de carbono 14 vai reduzir. E o que acontece? A quantidade de carbono 12 nesse organismo vai aumentar e a quantidade de carbono 14 nesse organismo vai diminuir. E o que que isso vai fazer? Vai modificar a proporção de carbono 12 e carbono 14 que vai ter em relação à atmosfera. Aí você fica pensando, tá, faz lógica, mas como é que eu vou saber há quanto tempo existe um fóssil com base nisso? Pelo tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida do carbono 14, ele vai ser de 5.730 anos. Então, a pessoa vai analisar a proposição da quantidade de carbono 14 que teria na atmosfera e que o corpo deveria ter e a quantidade real que ele tem. Então, ele vai começar a perceber o quanto que reduziu. Então, tipo assim, se você tem apenas a metade do que devia ter, porque eu acabei aqui emitindo nitrogênio, então eu vou estar sabendo quanto tempo passou. Porque se reduzir pela metade, vai ter passado 5.730 anos. Tá dando para tu pegar ou tá bugada? Daí, no caso, quando tiver lá 5.730 anos, é que passou uma meia-vida. É. Aí quando passar uma meia Tá. vida, a quantidade se reduz pela metade. Então, se você perceber que a tua quantidade de carbono, a tua não, porque tu tá viva, né? Mas a quantidade de alguém que morreu reduziu pela metade em relação à atmosfera, eu vou estar vendo que passou no mínimo 5.730 anos nesse processo. Uhum. Entendeu mais ou menos? Sim. Aí uma dúvida. Aí você pode ficar pensando, sei lá, o carbono 14 vai ficar se transformando em nitrogênio? Hum. Ah, a quantidade de carbono 14 não vai acabar na Terra, não? Um dia, né? Um dia, teoricamente. Mas esse carbono 14, ele vai sendo reposto pelos raios cósmicos, beleza? Uhum. Até aí tá tudo bem? Sim. Pegou 100%? Peguei.